slides para vocês, tá bom? A nossa aula de hoje é uma aula bem leve. Nós iremos falar sobre a evolução histórica da enfermagem, tá certo? É uma aula bem importante, porque apesar de ser uma aula bem conceitual, é a partir dela que nós conseguimos entender alguns detalhes que permeiam a nossa profissão e a ciência da enfermagem, tá bom? Eu pedi para vocês, durante o fim de semana, assistirem um curta-metragem que eu disponibilizei o link para vocês, tá? Que é falando de uma forma bem breve da história de Ana Nery, tá bom? Como uma forma lúdica de vocês conhecerem um pouco sobre Ana Nery, saber mais detalhes da vida dela. Eu não solicitei que vocês fizessem nenhum resumo, nenhuma resenha crítica, nada desse tipo. Foi só um artifício para facilitar o processo de ensino-aprendizagem relacionado à aula de hoje, tá certo? Vou iniciar o compartilhamento aqui dos slides, vocês vão me dizer se conseguem ver ou não, tá? Porque uma vez eu abrindo o slide, expandindo, eu não consigo mais acompanhar vocês no chat, tá? Então, alguém dá uma ativada no microfone e me dá um ok, tá bom? Vamos lá. Conseguem visualizar os slides, gente? Sim, professora, a gente está vendo. Tá ok para todo mundo. Conseguem ver o cursor do meu slide aqui na tela? A Só setinha, essa que não estava vendo, mas já conseguiu. E a gente tá certo. vendo. A setinha, Tá. né? Tá bem. Qualquer dúvida que forem tendo, eventualmente, pode interromper antes que eu dê seguimento, tá bom? Ao conteúdo, tá certo? Podem intervir, podem complementar, é uma aula expositiva dialogada, tá bom? E aí, vocês falando comigo, me gera a sensação de estar sem ser sozinha, porque como eu não vejo o rostinho de vocês, é como se eu estivesse falando só, tá certo? Então, hoje vamos discutir um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho da história da enfermagem, né? Como foi que iniciou essa profissão, essa ciência, tá bom? E aí, a partir do momento que nós temos conhecimento acerca da história, de uma forma geral, nós conseguimos compreender muitas coisas que regem e até mesmo leis que regem a nossa profissão, tá certo? Então, para a gente entender o agora e para saber o que devemos esperar do futuro, precisamos ir um pouquinho lá atrás, no passado, certo? E isso é possibilitado por intermédio da história, tá certo? Em se tratando da profissão, gente, de enfermagem, e aqui logo eu já trago uma curiosidade para vocês, tá certo? Vocês vão perceber que em todos os meus slides, quando estiver escrito, quando for escrito a palavra enfermagem, tá certo? Ela vai vir com o Ezinho maiúsculo aqui, ó, como tá aqui, tá certo? Independentemente da palavra enfermagem estar no início, no meio ou no final de uma frase ou de uma oração, a grafia, a forma como deve ser escrito enfermagem, tá certo? Precisa ser com o E maiúsculo, tá? Anote aí no caderninho de vocês. Por quê, professora? Porque eu estou falando de uma ciência, tá bom? E sempre que nós vamos escrever algo que faz referência, que se trata de uma ciência, necessita que essa palavra seja escrita com uma inicial maiúscula, tá bom? Ai, professora, só para a enfermagem? Não, nós temos várias outras ciências, como, por exemplo, a medicina,
é uma ciência, então sempre que escrever medicina vai ser com M maiúsculo. O direito é uma ciência, então sempre D maiúsculo, tá certo? Então, sempre se tratando de nome de ciência, escrevam com a inicial maiúscula, tá? Isso é algo que eu só pude aprender, infelizmente, mas antes tarde do que nunca, no mestrado, certo? Então, sempre que vocês forem escrever enfermagem, o E é maiúsculo, tá certo? Então, quando nós falamos de enfermagem, para toda e qualquer pessoa, eu acredito que quando ouve a palavra enfermagem, pensa logo na questão do cuidar, é verdade? Então, a enfermagem, a nossa ciência, ela faz referência, ela considera diretamente o ato de cuidar de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que estão doentes, de pessoas enfermas, tá certo? Então, desde os primórdios da enfermagem, tá certo? Desde o início da história da enfermagem, quando ela ainda nem era profissão e nem era ciência, certo? Sempre o que está associado, o que esteve, o que está e sempre estará associado à enfermagem é o fato de pessoas cuidarem de outras pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão passando por algum processo de doença, tá certo? Que estão acometidas por algum processo patológico, tá bom? E aí, gente, lá no início da história da humanidade, antes mesmo de existir ciência, a enfermagem, perdão, como ciência, a arte de tratar dos doentes, né, a arte de cuidar, de tentar tratar as pessoas para que elas saíssem daquela condição de doentes e retornassem ao estado de ficar saudável, tá certo? Muito disso está associado a conhecimentos populares, a crenças e costumes locais. Por exemplo, aqui no Brasil, se nós formos remontar para a história do Brasil, o que é que muito se verificava aqui logo que o Brasil foi descoberto por Portugal? Existiam muitos índios, né? Existia uma população indígena bem considerável aqui nas terras brasileiras, certo? E o índio, por si só, ele nem conhecia enfermagem, a enfermagem não existia nem como profissão, quem dirá como ciência, mas eles tinham muito aquela questão de cuidar de pessoas da comunidade indígena quando adoeciam, fazendo uso de ervas, por exemplo, certo? Então, essa questão de tratar pessoas doentes na história da humanidade, ela está intrinsecamente, ou seja, intimamente associado a conhecimentos populares, a crenças, certo? E a costumes locais, tá certo? Então, antes da enfermagem surgir, não existia essa questão da necessidade de ter conhecimentos técnicos e científicos para poder direcionar cuidados de pessoas doentes, tá bom? Hoje em dia é completamente diferente. Vejam, vocês estão fazendo um curso técnico em enfermagem para adquirir o conhecimento técnico e científico para que vocês se respaldem para cuidar de pessoas doentes em uma unidade hospitalar ou em uma unidade básica de saúde, tá bom? Da mesma forma que eu, Silvia, sou enfermeira, mas para eu me tornar enfermeira, eu precisei fazer uma faculdade, uma graduação em enfermagem, certo? Hoje em dia, atualmente, não basta apenas ter a boa vontade de cuidar do outro que está necessitado, que está doente. Eu preciso estar respaldada, eu preciso ter conhecimentos técnicos e científicos, eu preciso estar registrada num conselho profissional, eu preciso ter uma carteira de classe, né, de trabalhadora de enfermagem, para que eu possa direcionar os meus cuidados para a pessoa que precisa. Mas antes, lá no início, né, da história da humanidade,
Não era assim, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Ok? Tá beleza? Podemos prosseguir? Ok? Digam sim ou não. Sim? Para todo mundo? Sim, Alguma ok. dúvida? Beleza. Ok. E aí, para nós falarmos da evolução histórica da enfermagem, quando a gente fala tanto em enfermagem quanto medicina, a gente pensa na arte do cuidar de pessoas que estão doentes, que estão acometidas por um processo patológico e, teoricamente, essas pessoas elas vão estar internadas num hospital ou irão num hospital, num pronto-socorro, por exemplo, em busca de uma consulta na urgência ou emergência, ou são aquelas pessoas que buscam uma unidade básica de saúde, uma UBS, que muitos conhecem popularmente como postinho de saúde, né? Mas aí a gente vai aprender que não é postinho de saúde, tá bom? Mas é só para ilustrar para vocês de melhor maneira. E aí, em se tratando de hospitais como uma instituição, tá certo? Também é preciso voltarmos o nosso olhar para os hospitais no que diz respeito à evolução que eles sofreram desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, tá certo? Especificamente em relação à variável tempo, tá bom? Falando em tempo, mais especificamente no século XVII, certo? Um pouquinho mais lá atrás, os hospitais eram locais que tinham como função, não era a mesma função que tem-se hoje em dia, tratar pessoas doentes, tá certo? Mas antigamente, no início da história da humanidade, hospital era todo e qualquer lugar que recebia pessoas pobres, pessoas que eram mais carentes economicamente falando, certo? Para abrigá-las, ou seja, por exemplo, uma pessoa que vive em situação de rua, um morador de rua, independentemente dele estar doente, ele poderia procurar o hospital como uma forma de abrigar-se lá, tá certo? De refugiar-se, de ficar lá, de ter um teto para ficar, tá certo? Então, a instituição hospitalar, lá no século XVII, tinha essa função de abraçar, de receber, de acolher pessoas mais pobres, pessoas mais humildes, independentemente delas estarem doentes ou não, certo? E também tinham a função de abrigar, de receber, por exemplo, soldados de guerra que feriam-se. Por muitas vezes, esses soldados não tinham nem como prestar, não existia nenhuma pessoa que prestasse assistência, que cuidasse desse soldado de guerra que estava ferido, tá? Mas praticamente ele era acolhido por essa instituição hospitalar, pelo menos para ter um teto que ele pudesse ficar debaixo para poder morrer. Eu acredito que quem teve a oportunidade de assistir o vídeo de Ana Nery se recorda disso. É. E atualmente, de acordo com o passar do tempo, a tendência é que com o passar do tempo as coisas evoluam, né? Avancem, né? Então, o hospital, enquanto instituição, também conseguiu evoluir, conseguiu conquistas. E aí, que conquistas foram essas? Hoje, atualmente, nesses dias, né, correntes, a instituição hospitalar é aquela instituição que pode ser definida como o local que está apto, certo, para receber pessoas que estão doentes, que estão acometidas por algum processo patológico, certo? E lá nessa instituição hospitalar, essa pessoa vai ser tratada na intenção, por exemplo, a intenção, o objetivo principal é curar essa pessoa, né? E isso vai ser possível por causa de quê? Em decorrência de quê, gente? A existência de uma equipe profissional multidisciplinar. Em uma instituição hospitalar, eu tenho uma equipe médica,
eu tenho a equipe de enfermagem, composta por enfermeiros e por vocês, técnicos em enfermagem, certo? Eu tenho o farmacêutico, eu tenho o auxiliar de farmácia, né? Então, eu conto com uma estrutura não apenas física, mas também uma estrutura, uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais que são detentores, que possuem conhecimento científico e vão fazer a aplicação dessa teoria, desse conhecimento científico na prática para possibilitar o quê? A melhora do quadro clínico do paciente, a melhora do estado de saúde desse paciente, tá bom? Então, veja que nós temos dois paralelos no início da história da humanidade. Hospitais eram instituições, eram locais que recebiam principalmente pessoas pobres, destituídas, de condições econômicas favoráveis, né? Então, não era aquele local que era destinado a receber pessoas doentes e também não era aquele local que tinha uma equipe de profissionais capacitada para isso. Atualmente, hospitais não são mais lugares para servir de abrigo a pessoas pobres, moradores de rua, né? São instituições que recebem pacientes, pessoas que estão doentes, conta com uma estrutura física ok, e uma equipe profissional ok, que estão lá para trabalhar em prol de quê? Da cura desse paciente. Tá bom? Então, existe essa diferença, tá certo? Até aí, beleza, né? Então, vamos seguindo, tá bom? E aí eu acredito, né, que a maioria de vocês, apesar de estar iniciando o curso agora, estamos tendo as primeiras aulas do curso técnico em enfermagem, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar que o dia 12 de maio, ele é considerado como o Dia Internacional da Enfermeira, tá certo? Ou dos profissionais de enfermagem, mas geralmente é voltado, é mais especificado como o dia do enfermeiro, o enfermeiro graduado, aquele que fez a faculdade, tá certo? E aí vocês têm ideia do porquê que no dia 12 de maio é considerado o Dia Internacional da Enfermeira? Em qualquer lugar do mundo, dia 12 de maio é comemorado esta data. E aí são feitas várias homenagens para os trabalhadores da área de enfermagem, certo? Geralmente em faculdades é feito a Semana da Enfermagem, uma semana inteira de palestras, de minicursos, de conferências, certo? Vocês vão ver que quando vocês concluírem o curso e começarem a trabalhar, é também comemorado, né? É comemorada essa data, geralmente no hospital, nas instituições de saúde. Eles montam uma programação para a semana inteira que envolve o dia 12 de maio, né? De forma a privilegiar, a voltar o olhar para esses profissionais atuantes na área de enfermagem, certo? Alguém tem ideia do porquê? Ou não? Ou é novidade para todo mundo? Me digam aí, falem comigo. Professora, Oi, foi a primeira mulher, assim, primeira no mundo, ela, eu esqueci o nome dela, acho que foi lá, foi no, fora do Brasil, ela faleceu nesse dia, tá correto? ela não faleceu, ela nasceu nesse dia. Isso, Mas eu é lembro, só que eu não tenho exatamente certeza. isso. Mas já foi na trave, né, mulher? É exatamente isso. Quem foi que falou? Agora? Foi eu, Ingrid. Ingrid. Muito bem, Ingrid. O dia 12 de maio é considerado o Dia Internacional, ou seja, é comemorado em qualquer parte do mundo, em todo o mundo, como o Dia Internacional da Enfermeira, ele faz referência à data de nascimento, é o dia em que nasceu a enfermeira, a primeira enfermeira, né, A bicha tá ouvindo, eu não consigo. do mundo, certo? Ela é considerada
a mãe da enfermagem moderna, tá certo? Ela é esta jovem aqui, tá? Ela se chama Florence Nightingale, tá certo? De agora em diante vocês vão ouvir muito falar sobre Florence, tá certo? Ela é considerada a mãe da enfermagem moderna, tá? Foi a primeira enfermeira do mundo, certo? Ela era inglesa, tá? Nascida em Londres, na Inglaterra, certo? E Florence foi uma mulher muito além do tempo dela, né? Ela nasceu em uma época, em um período em que as mulheres elas eram criadas para casar e ter filhos. Não existia essa questão de mulher estudar para ter uma profissão, mulher se formar, mulher se dedicar a uma profissão. Isso não existia, tá certo? Historicamente falando, isso é uma conquista muito recente por nós mulheres, né? Essa questão de ocupar o mercado de trabalho, essa questão de poder assumir as mesmas funções que um homem, intelectualmente falando, mas isso é algo muito recente, é coisa de 30, 40 anos para cá, né? Agora, vocês imaginem como era que isso acontecia há mais de 200 anos. Há 200 anos atrás. Né? Isso não existia. Né? Então, por isso que se diz que Florence, ela foi uma mulher muito além do tempo dela. Né? Por quê? Porque Florence, ela era filha de uma família tradicional da Inglaterra, lá de Londres, uma família muito rica. Então, teoricamente, ela já nasceu num contexto de riqueza, né? E aí, mulher, naquela época, há mais de 200 anos, né? Então, teoricamente, ela não teria nenhuma chance de estudar, de se dedicar a uma profissão, teoricamente, né? Porque Florence foi uma mulher que ela era poliglota, ela sabia várias línguas, ela falava, ela era fluente em várias línguas, certo? Com menos de 25 anos, se eu não me falha a memória, 20 anos, ela decidiu estudar, porque ela tinha um grande sonho de ser enfermeira, e aí ela pediu autorização aos familiares dela, principalmente aos pais, né, para ir estudar fora de Londres. E ela foi, né? Ela foi, tá? E isso na época funcionou, pareceu, soou como sendo um absurdo. Como é que uma mulher, uma menina, de uma família riquíssima de Londres, estava quebrando todos os protocolos para estudar e para se dedicar a uma profissão? Isso nunca tinha sido visto na história da humanidade, né? Então, ela foi a primeira a fazer isso, né? E fez com maestria, né? E a história de Florence está muito associada à Guerra da Crimeia, certo? Que aconteceu no ano de 1854, certo? Que envolveu a Rússia e uma região chamada de Balcãs. Hoje em dia não existe mais. E o que é que a danada da Florence fez? Como se não bastasse, né? Sair da sua terra natal, do seu país, para estudar em um outro país, tá? De parecer, de soar perante a sociedade como um escândalo, uma afronta, porque mulher não tinha esses direitos, ela ainda foi além. Quando explodiu, né, quando começou a ocorrer a guerra da Crimeia, o que foi que ela fez? Se voluntariou. Ela disse: eu vou trabalhar como enfermeira na guerra, eu vou para o campo de guerra
E uma vez que eu falo, gente, de trabalho voluntário, eu estou falando em um trabalho que foi desenvolvido por Florence sem ela ganhar nada, nenhum tostão por isso. Então, Florence, ela adentrou ao campo de guerra, na Guerra da Crimeia, com um único objetivo: ajudar a cuidar dos soldados que eventualmente estivessem ou tornassem-se feridos, tá certo? Então, imagina, a guerra é um ambiente essencialmente masculino e Florence foi reinar lá, no meio, só ela de mulher, para ajudar, tá bom? E aí deu-se início os grandes feitos de Florence Nightingale da história da enfermagem mundial, tá? Porque quando ela chegou no campo de guerra, né, lá na batalha, na Guerra da Crimeia, ela encontrou mais de 4.000 soldados feridos dentro de um galpão, certo? Com capacidades, sem estrutura física, né? Com a quantidade triplicada, quadriplicada de pessoas que, teoricamente, ele tinha condições de abrigar. Ou seja, era um soldado ferido por cima do outro. Diga aí, um galpão pequeno em tamanho, com mais de 4.000 soldados feridos, certo? Com ferimentos diversos. Não eram todos separados, como a gente vê hoje em uma unidade hospitalar, que é dividido: primeiro andar, clínica cirúrgica, segundo andar, clínica médica, UTI cardiológica, UTI clínica. Não, não era assim que estava lá na Guerra da Crimeia. Eram vários soldados com diferentes tipos de ferimentos, muitos deles já infectados, os ferimentos já com infecção. Não se sabia ao mínimo, nem de forma geral, qual bactéria, qual vírus, até mesmo porque nessa época os conhecimentos relacionados à área de microbiologia, que é uma ciência que estuda doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários, tá certo? Isso não existia, né? Então, imagina o descontrole, digamos assim, que Florence encontrou nesse galpão. Todo mundo misturado, todo mundo infectado, né? E devido ao fato de estar ocorrendo muitas infecções naquele ambiente insalubre, e quando eu falo em ambiente insalubre, é um ambiente que não é saudável, né? Então, consequentemente, as taxas de mortalidade eram o quê? Muito elevadas. E quando eu falo, gente, em taxas de mortalidade, eu estou falando da quantidade, da frequência de pessoas que morrem em um determinado momento, tá bom? Então, quando Florence chegou lá nesse galpão, quando ela entrou em campo na Guerra da Crimeia, a taxa de mortalidade entre os soldados feridos era de 40%. É uma taxa de mortalidade elevadíssima, considerando que o máximo pode ser, vai ser o quê? 100%, então 40 para 100 já é quase a metade. Então, uma vez um soldado entrasse nesse galpão, a probabilidade dele morrer era de quase 50%. Já era passando para Jesus, né? Porque a taxa de mortalidade era de 40%. Após a chegada de Florence, com o conhecimento que ela tinha, ela não foi estudar fora de Londres, antes da Guerra da Crimeia, se dedicou, aprendeu, né, capacitou-se, e aí, a partir do momento que ela chega no contexto da Guerra da Crimeia, em que ela encontra uma taxa de mortalidade de 40%, quando Florence chega e começa a colocar em prática o conhecimento científico por ela adquirido,
né? Essa taxa de mortalidade cai de 40% para 2%. É uma queda federal. Eu não estou falando numa redução de 40 para 20. Eu não estou falando de uma redução de 40% para 30% ou para 10%. Eu estou falando numa redução de 40% para 2%. Ela quase conseguiu o quê? Zerar. Certo? Se esses soldados tinham a probabilidade de quase 50% de morrer quando eles se feriam e iam para os galpões, após a chegada de Florence, uma vez esses soldados entrando nos galpões, a probabilidade de cura deles era de quase o quê? 100%, 98%. Por quê? Porque a taxa de mortalidade que antes era de 40% caiu para o quê? 2%. Então, se eu tenho uma taxa de mortalidade de 2%, eu posso subentender que a probabilidade desse doente sobreviver é de quanto? 98%. Certo? Então, isso mostra a primeira lição que a nossa mãe da enfermagem dá, e que eu acho uma coisa maravilhosa. Sou muito suspeita para falar, né? Mas a primeira lição que ela dá para nós, né, há mais de 200 anos, certo? Essa pessoa nasceu, e as lições dela permanecem até hoje como se fossem super atuais, é que você ter conhecimento, você ter saber, é a arma mais poderosa, indiscutivelmente, que você pode ter, sabe? Por isso que eu sou apaixonada por estudos. Eu acho uma coisa linda. Para mim, não existe uma felicidade maior do que eu pegar um conteúdo que eu não tenho conhecimento para estudar e após aquele meu momento de estudo, eu compreender e adquirir um novo conhecimento, né? Porque isso me faz evoluir como profissional, né? Então, enquanto profissional, Silvia, enquanto enfermeira, quanto mais conhecimento científico eu tiver, mais coisas positivas eu vou conseguir alcançar, eu vou conseguir verificar, né? Então, eu costumo dizer assim, se existe uma coisa que ninguém pode tirar da gente, é o que a gente sabe. A gente pode compartilhar com as outras pessoas, mas ninguém nos rouba. O que a gente aprende, o que a gente adquire de conhecimento fica na caixolinha da gente e vai com a gente até o túmulo, né? Então, a primeira grande lição de Florence é essa, do quanto o conhecimento ele é essencial, fundamental e indispensável. Tá certo? Florence, ela é conhecida como a dama da lâmpada. E por quê? Quando ela começou a atuar lá nesses galpões, né, à noite era tudo muito escuro, né, não tinha fiação elétrica, não tinha energia, não tinha lâmpada, né, e ela passava a noite inteira vigiando, observando, cuidando de cada um daqueles soldados, como a professora se estava tudo desligado. Ela usava uma lâmpadazinha, que interior, como é que chamam, hein? Lamparina. Lamparina, né? É um negócio assim, né? E Isso. você coloca dentro de um negocinho de ferro, uma estruturazinha de ferro, e aí você consegue iluminar e você consegue ver ambientes que estejam escuros. Então, ela passava a noite inteira percorrendo esse galpão, andando de um lado para o outro, segurando essa lamparina, essa lâmpada, e observando e cuidando de cada um daqueles soldados que estavam ali doentes, tá certo? Então, por isso que ela é conhecida como a Dama da Lâmpada, tá? Por isso que o nosso curso, a grande área da enfermagem, é representada por uma lâmpada acesa, certo? Aqui, ó, é o nosso símbolo, tá certo? Esse símbolo é o que vai estar bordado em uma das mangas do jaleco de vocês.
diferindo apenas que para vocês, técnicos em enfermagem, juntamente a essa lâmpada com a chama, tem uma seringa que ela meio que fica de forma paralela a essa lâmpada, certo? Que a seringa faz menção a vocês, técnicos em enfermagem, tá certo? Esse é o símbolo geral para a grande área da enfermagem e que representa, de uma forma geral, os enfermeiros graduados, tá certo? Esse é o símbolo oficial da nossa profissão, da nossa ciência, porque faz alusão lá ao instrumento que Florence utilizava para poder percorrer os galpões durante as noites e cuidar dos doentes, tá bom? Então, a lâmpada nos representa, é o símbolo que faz remetência, que faz referência gráfica, é a imagem que faz comparação à enfermagem, devido ao fato de representar, de ser um símbolo da sentinela. Quando eu falo sentinela, eu estou falando naquela pessoa que está vigiando constantemente outra, é um sentinela, certo? Era isso que Florence fazia com cada um daqueles soldados feridos, certo? Ela vigiava de forma constante e cuidava de forma contínua de cada um desses soldados feridos, tá bom? Então, a lâmpada nos representa da lâmpada, por quê? Porque ela representa a vigília constante e o cuidado contínuo de nós, profissionais da enfermagem, que trabalhamos, atuamos, cuidando diretamente e 24 horas dos nossos pacientes, dos nossos doentes, tá bom? Então, dificilmente vocês vão ver um enfermeiro ou um técnico em enfermagem que não tenha bordado em uma das mangas do jaleco, da bata, esse símbolo da lâmpada, tá certo? E isso tem a ver com o quê? Com aspectos históricos, beleza? E aí, para não deixar vocês imaginando coisas, eu me lembrei de uma coisinha agora, que vocês podem me perguntar, professora, mas como foi que Florence fez para... Tá, a gente sabe que ela tinha o conhecimento científico, ela estudou, ela se capacitou, mas o que que ela fez quando ela chegou na Guerra da Crimeia? Qual foi a atitude dela? Qual foi a ação dela que fez com que essa taxa de mortalidade caísse de 40% para 2%? Primeiro de tudo, olhe como Florence era uma mulher além do tempo dela. Ela chegou nos galpões e percebeu que ali nos galpões era tudo escuro e não tinha ventilação, certo? O que é que ela providenciou? Precisava da luz solar, a luz natural do dia. Então, precisou abrir o quê? Aberturas como se fossem o quê? Janelas. Para que o ar pudesse circular, uma vez o ar circulando ali, a concentração de vírus e bactérias iria o quê? Diminuir, né, no galpão, se o ar circulasse, né? Ela tentou, gente, os soldados que estavam lá nesse galpão, quando ela entrou, não estavam todos misturados, independentemente do que tivesse, estavam tudo num bolo só, digamos assim. O que é que Florence fez? Ela observou qual era o quadro clínico de cada um desses soldados que estavam feridos e fez uma separação desse grande grupo que estava todo misturado. Ela separou o grupo em subgrupos diferentes de acordo com semelhanças, certo? Então, se soldado tal está com a perna comprometida devido a um ferimento, mas que está a nível inicial, não está tão grave quanto outro soldado que está com a perna quase necrosando, quase gangrenando, o tecido ficando morto,
tá? Então, qual é o sentido que faz deixar um soldado com uma ferida inicial, com um outro soldado perto, com a perna quase ficando podre, necrosando, gangrenando? Não, tem que separar eles dois. Eu estou falando de coisas diferentes. É ferimento, mas o nível, o grau, tá? Está diferente do ferimento. Então, separou em subgrupos, de acordo com semelhanças, certo? Ela montou espécies de o quê? Enfermarias, a depender do quadro clínico desses soldados. Tá? E Florence, ela já tinha matado a charada, que era super necessário, era indispensável a higienização das mãos, lavar as mãos com água e sabão. Hoje em dia, gente, isso é muito simples para nós, mas a microbiologia, até chegar ao conhecimento que é indispensável a higienização das mãos com água e sabão para diminuir a contaminação, a infecção por micróbios, certo? Por micro-organismos. Quando isso foi descoberto, foi a grande novidade do momento. Hoje em dia existem coisas que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, e a gente não dá o menor valor, mas até elas serem descobertas, quando foram descobertas, foi a grande sacada, a grande jogada daquele momento, daquele período histórico, tá? Então foi isso que Florence fez. Implementou a iluminação natural e a ventilação, a circulação de ar nos galpões, certo? Fez a divisão, ela avaliou cada um desses soldados, tá certo? E dividiu, agrupou eles em subgrupos de acordo com características semelhantes que eles tivessem. E começou a cuidar deles partindo da premissa que antes de cuidar e após cuidar, ela precisaria sempre lavar as mãos. Tá? Então, 3 medidas básicas que garantiram que a taxa de mortalidade diminuísse de 40% para 2%. Tá certo? Naquela época, ninguém sabia disso que Florence sabia, não. E ela chegou lá para fechado e cadeado. Certo? Ok? Então, seguindo nesse contexto aqui, nós já falamos, após, né, a conclusão da Guerra da Crimeia, Florence retornou para a Inglaterra, mais especificamente para Londres, e aí ela começou a ser muito reconhecida devido ao trabalho voluntário que ela desempenhou, que ela desenvolveu na Guerra da Crimeia. Passou a ser olhada como uma mulher de muito respeito, passou a receber milhares de homenagens e recebeu, inclusive, uma premiação em dinheiro, tá? Esse dinheiro que Florence ganhou dessas honrarias, dessas homenagens, dessa premiação, foi que ela fez. Ela investiu o dinheiro na montagem, na inauguração da primeira escola de enfermagem dos tempos modernos. Tá? Aqui, ó, enfermagem com o E maiúsculo, por ser o quê? Uma ciência, tá bom? E aí, Florence, ela teve a ideia de montar essa escola de enfermagem porque ela passou a defender com unhas e dentes que para as pessoas poderem cuidar de pessoas doentes não bastava apenas que elas tivessem o quê? A boa vontade. É? Muitos de nós, quando escolhemos a enfermagem, a gente tem aquela simpatia pela profissão, porque a gente gosta de cuidar do outro, a gente gosta de cuidar de pessoas doentes. Mas antes de Florence, bastava apenas você ter essa vontade, essa disponibilidade de cuidar de quem precisa. Mas aí, a partir do momento que ela estudou, que ela buscou conhecimento científico, e a partir dos saberes que ela adquiriu, e foi para a Guerra da Crimeia, e constatou, e provou por A mais B, que quando se tem o conhecimento científico, você cuida muito melhor
das pessoas que precisam, ela passou a defender com unhas e dentes que para cuidar de pessoas doentes, você tinha sim que estudar. Você tinha que sim se debruçar nos livros, adquirir o conhecimento técnico científico para garantir o que atualmente nós chamamos de uma assistência de qualidade, de uma assistência segura para esse paciente, né? Então ela pegou esse dinheiro que ela recebeu, né, como homenagem, e organizou a primeira escola de enfermagem dos tempos modernos, com a justificativa de que, se quisesse ser enfermeiro, ainda não havia essa divisão de técnico em enfermagem, auxiliar em enfermagem e enfermeiro, era enfermeiro de uma forma geral. Então, ela passou a defender com unhas e dentes que, se você quisesse ser enfermeiro, você precisaria estudar para isso, né? O que soou naquela época também como uma afronta, como um absurdo, como é que é isso, o que é que essa mulher está falando, né? E aí, quando Florence, gente, ela montou essa escola de enfermagem dos tempos modernos, ela criou, ela instituiu o que se chama, o que se conhece na história da enfermagem como o sistema Nightingale de ensino ou o sistema de ensino nightingaleano, tá certo? E aí, quando eu falo no sistema Nightingale de ensino de enfermagem, eu estou me referindo a um sistema de ensino de enfermagem que partia de duas premissas básicas, de duas ideias básicas, criadas por Florence, defendidas por Florence. E quais ideias eram essas, né? Que para toda e qualquer escola de enfermagem, qualquer instituição que se dedicasse a ensinar as competências de enfermagem, o conhecimento de enfermagem, a direção dessa escola deveria ser dirigida, deveria ser assumida por enfermeiras. Não adiantava existir uma escola de enfermagem, uma escola que ensinasse enfermagem e a diretora fosse uma médica. Ela defendia que, se em um lugar ensina-se enfermagem, o mínimo que deve existir é que a diretora, a coordenadora, seja enfermeira. Tá certo? Porque somente uma pessoa que é formada em enfermagem poderia ocupar o patamar máximo da escola, que seria a direção, e ela entenderia completamente o porquê da necessidade da enfermagem ser ensinada de forma A, B e C, e não X, Y e Z. Ou seja, o porquê da necessidade desse ensino de enfermagem ele ocorrer de forma metódica, processual, certo? Uma coordenadora, uma diretora que seja enfermeira, ela vai defender, ela vai garantir que o ensino da enfermagem ocorra da forma que deve ocorrer e de forma metódica e de forma processual. Essa era a primeira exigência que Florence defendia no sistema nightingaleano de ensino de enfermagem, tá bom? A segunda premissa que ela defendia, né, é que para selecionar pessoas, não era simplesmente, eu quero ser enfermeira, eu vou estudar enfermagem, não era assim, não. Eu, Silvia, quero ser enfermeira, eu vou estudar enfermagem. Eu precisaria passar por um processo de seleção, certo? Em que a minha conduta moral, intelectual e as minhas aptidões iriam ser avaliadas para saber se eu tinha o perfil de ser enfermeira, certo? Então, não era qualquer pessoa que podia ser enfermeiro. Eu quero, eu sou. Querer não é poder naquela época, tá? Então, era algo bem mais rígido. Hoje em dia, a gente não vê isso. Por isso, eu não sei, né, que por muitas vezes a gente se depara com profissionais que estão exercendo a enfermagem e não exercem de uma forma adequada, não exercem da forma
esperada, né? Por muitas vezes, muitas pessoas vão para a enfermagem não por vocação, e sim por ilusão mesmo, porque imagina você fazer uma coisa que você não gosta, você fazer algo obrigado, é péssimo, né? E infelizmente não só na enfermagem, mas em todas as profissões, em todas as áreas, sempre vai existir uma ou outra pessoa que está lá não por vocação, não por querer, mas por qualquer outro motivo. Tá? Então, o sistema Nightingaleano, ele avaliava muito essa questão da postura, do perfil, da conduta moral e das habilidades que aquela candidata, porque no início da profissão de enfermagem era uma profissão essencialmente feminina, né? Até hoje, se nós formos avaliar, é uma profissão que ela tem uma quantidade massacrante maior de mulheres do que de homens, né? Mas lá no início da história da enfermagem era uma profissão essencialmente feminina, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Podemos seguir? Tá beleza? Tá. Então vamos seguir. Até aqui, alguma dúvida, gente? Ou tá tudo bem? Tá ok? Tá dando para entender direitinho? Tá dando para entender? Então eu vou seguindo, tá bom? Falamos do contexto da enfermagem, gente, de uma forma mundial, de uma forma mais geral. Brasil, partindo do internacional, em que falamos de Florence, né, no contexto da Guerra da Crimeia, em 1854, blá, blá, blá. E aí, a partir do internacional, bora para o nacional agora. Vamos fazer considerações de como evoluiu, como surgiu a enfermagem no nosso país, aqui no Brasil, né? O contexto histórico, gente, do início do século XIX aqui no nosso país, né, era a questão da ausência de saneamento básico em quase todas as cidades do país, tá bom? E quando eu falo em ausência de saneamento básico, eu estou falando que nas cidades não tinha essa questão de tratamento de esgoto, tá bom? O esgoto, ele ocorria de forma em céu aberto, era assim, no meio das ruas, né? Então, vocês imaginam que isso faz com que a população adoeça bem mais, é verdade? Não existia contexto de água tratada, tá? A água era contaminada mesmo, então imagina que a gente usa a água não só para lavar as mãos, não só para tomar banho, mas também para preparar alimentos, né? Então, a ausência de saneamento básico nas cidades brasileiras contribuíam muito, 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 muito para a ocorrência de doenças, principalmente infecto-contagiosas, e doenças parasitárias, doenças causadas por parasitas, principalmente que tipos de parasita, professora? Verme, né? Se eu não tenho água tratada, se eu não tenho esgoto, sistema de esgoto desenvolvido, as pessoas elas contaminam-se muito mais facilmente em relação a doenças parasitárias, lombriga, solitária, tá certo? Que vocês vão ver bem direitinho lá na disciplina de microbiologia e parasitologia, que, diga-se de passagem, eu acho uma coisa linda, principalmente parasitologia. A parte de verminologia, eu amo, eu adoro, eu sou, certo? Então, o contexto do Brasil era a falta de saneamento básico nas cidades, tá bom? Professora, e hoje em dia em todas as cidades existe saneamento básico? Não, gente, a gente nunca trabalha com 100%, né? Ainda existe algumas localidades que não têm saneamento básico, mas se eu fizer uma comparação de hoje com o início do século XIX, não existia saneamento básico algum, tá certo? Então, as doenças infecciosas e parasitárias, que nós chamamos de DIPs, D-I-P, certo? Doenças infecciosas, o D, infecciosas, o I, e o P, parasitárias, elas eram muito comuns
de serem verificadas na população brasileira, certo? Hoje em dia, doenças parasitárias teve uma queda muito grande de ocorrência. Ah, professora, então ninguém hoje em dia mais tem lombriga? Tem, gente. Mas uma proporção, o quê? Bem menor, quase nada, tá bom? Em comparação com o passado, tá bom? Então, nesse contexto também, as habitações, as moradias das pessoas, as casas, os locais onde essas pessoas se abrigavam também eram muito precárias, tá certo? Não existia essa questão de casa de alvenaria, casa de tijolo e cimento, tá bom? Era casa de taipa mesmo, sabe? Aquela coisa bem restrita mesmo, sem nenhum luxo, né? E o contexto da saúde pública era tão pesado, tão precário, que o que mais se via nas ruas das cidades eram doentes mentais, em surto, zanzando, para cima e para baixo, tá certo? Então, diante desse contexto, certo? Histórico, social, econômico do Brasil, no início do século XIX, tá? O que é que foi criado, qual medida de saúde pública foi implementada como uma maneira de começar a ajustar esse contexto, né, de falta de saneamento, de precariedade das habitações, de presença de doentes mentais nas ruas, principalmente a presença de doentes mentais nas ruas, porque não de forma preconceituosa, mas com um olhar de saúde pública, todo e qualquer lugar, cidade, localidade, que não tenha o mínimo de estrutura de serviços de saúde que consiga cuidar, que consiga assistir pelo menos os doentes mentais, gente, já mostra que o serviço de saúde daquela região, daquela cidade, daquele país, do que quer que seja, é quase inexistente, tá certo? Infelizmente. Então, o que é que aconteceu? Mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, em 1824. Foi construído o Hospital Nacional de Alienados. E aí, quando eu falo no Hospital Nacional de Alienados, eu estou falando em um hospício. Professora, mulher, em um hospício, gente, a nomenclatura é hospício, tendo em vista a época, a década, o ano 1824 que ele foi implementado. 1824 nem imaginava-se, nem falava-se na tal da reforma psiquiátrica, tá? Depois da reforma psiquiátrica, que vocês vão ver lá em saúde mental, foi que os moldes da assistência psiquiátrica, ou seja, da assistência voltada para as pessoas portadoras de doenças mentais, ela passou a mudar. Depois da reforma psiquiátrica, porque antes da reforma psiquiátrica, essa assistência ela era realizada em manicômios, e a realidade de manicômios era uma coisa muito triste, certo? A questão de achar-se os conhecimentos da psiquiatria naquela época, antes da reforma psiquiátrica, partiam do pressuposto, por exemplo, que um doente mental, um portador de desordem psiquiátrica, ele deveria ser tratado com eletrochoque, por exemplo. Ele deveria, por exemplo, ser posto numa cadeira elétrica, por exemplo, porque acreditava-se que a corrente elétrica passando pelo juízo da pessoa ia fazer com que ela deixasse de ser portador de alguma doença mental. Hoje em dia, isso não existe mais. Em qualquer hospital, que diga-se de passagem, atualmente, todo e qualquer hospital, ainda que ele não seja psiquiátrico, como um João Machado da vida, tá bom? Ele tem que ter uma quantidade X, um percentual específico de leitos destinados
para pacientes o quê? Psiquiátricos. Um exemplo, um hospital que tenha 10 leitos. Desse total de 10 leitos, pelo menos 2 leitos, eles têm que ser reservados para prestar assistência a algum paciente psiquiátrico que, porventura, venha a precisar. Tá bom? Mas isso depois da reforma psiquiátrica proposta por Felipe Pinel, tá certo? Já ouviram dizer, menino fulano tá pinelzinho da cabeça, querendo dizer que a pessoa tá doida, querendo dizer que a pessoa está desequilibrada mentalmente, vem de Felipe Pinel, tá certo? Que é considerado o pai da psiquiatria, tá bom? Que foi o que propôs a reforma psiquiátrica. Foi o que defendeu com unhas e dentes que pacientes doentes mentais não deveriam ser tratados nos moldes que eram tratados, certo? Mas em 1824, não se imaginava, se não pensava assim em reforma psiquiátrica. Então, foi criado esse Hospital Nacional de Alienados, um manicômio, certo? Lá no Rio de Janeiro, com a intenção de quê, minha gente? De retirar esses doentes mentais que ficavam perambulando pelas ruas, retirar. Por quê? Porque é o cartão postal da saúde pública de um lugar, de uma cidade, né? Então, montaram um manicômio para pegar todos esses doentes mentais e abrigar dentro desse manicômio, tá bom? Professor, e o que é que isso tem a ver com enfermagem? O que tem a ver é que dentro da estrutura, lá dentro desse Hospital Nacional de Alienados, foi criada, foi montada, foi implementada a primeira escola de enfermagem do país. A primeira escola de enfermagem do Brasil. Ela foi inaugurada em 1890, tá? E ela existia dentro de onde? Do Hospital Nacional de Alienados, lá no Rio de Janeiro, tá certo? Mas aí eu trago uma coisa para vocês que é fundamental. Essa primeira escola de enfermagem que existiu no país, certo? Que é datada no nosso país, não era dentro dos padrões, dos moldes nightingalianos. E quais são os moldes nightingalianos de uma escola de enfermagem, minha gente? Digam aí. Quais são? Falem comigo. Professora, Oi. eu acho. Pode repetir de novo, por favor, para eu responder? Essa escola que foi montada, a primeira proposta dela lá dentro da escola do Hospital Nacional de Alienados, certo? No Rio de Janeiro. Essa primeira escola de enfermagem no Brasil, ela não estava dentro dos moldes, dos padrões considerados como nightingalianos de ensino. E aí eu pergunto para vocês, quais são os moldes do padrão nightingaliano de ensino, que foi lá proposto por Florence Nightingale, quando montou a escola dela? São dois. Superiores como diretoras e coordenadoras fossem enfermeiras e que elas tivessem uma conduta moral, intelectual e aptidão. Para poder selecionar quem ia estudar, né? Esses não eram os padrões dos moldes nightingalianos? Beleza. Show de bola, isso mesmo. Mas a primeira escola de enfermagem do nosso país, do Brasil, não seguia esses moldes. Então, se não seguir os moldes nightingalianos de ensino, eu digo o quê? Que a coordenadora ou a diretora dessa escola, ela não era obrigatoriamente enfermeira, e não existia essa seleção das pessoas que queriam estudar, olhando o quê? Para o perfil delas. Moral, caráter, aptidões, né? Porque essas são as duas premissas dos moldes o quê? Nightingalianos de ensino, né? Se essa primeira escola de enfermagem do nosso país não seguir esses moldes,
Então, eu não tinha essa questão da diretora ter que ser uma enfermeira e também não existia essa seleção rigorosa das pessoas, das meninas, das mulheres que queriam estudar o quê? Enfermagem, tá bom? Cuidado com isso aí, viu? Estamos falando do contexto internacional, quando eu falo em moldes nightingalianos. No Brasil, não seguiu o mesmo padrão lá do internacional, não, tá bom? No Brasil, não tinha os moldes nightingalianos, não confundam. Florence Nightingale não era brasileira, ela era inglesa. Então, nós estamos fazendo referência à enfermagem, o quê? Internacional. Tá bom? Quando nós voltamos o nosso olhar para a enfermagem brasileira, para a enfermagem nacional, aquelas premissas, aqueles moldes de ensino que foram definidos por Florence Nightingale, eles ainda não tinham chegado aqui no Brasil, não. Então, por mais que se quisesse, não tinha a menor possibilidade da primeira escola de enfermagem brasileira ter os moldes nightingalianos. Por quê? Porque essa novidade ainda não tinha chegado aqui. Tá bom? Para vocês gravarem melhor, lembrem-se que Florence, ela é o quê? Estrangeira. Então, não tem nada a ver com a primeira escola de enfermagem do Brasil, tá bom? Só para vocês fixarem direitinho melhor na cabeça de vocês, tá bom? Aí, gente, a primeira escola de enfermagem foi em 1890, lá no Rio de Janeiro, dentro de onde? Do Hospital Nacional de quê? De Alienados. Era com os padrões nightingalianos? Não, ainda não tinha chegado essa novidade, tá bom? Mas aí, quando foi em 1895, passados 5 anos, essa novidade de Florence, esses moldes, esses padrões nightingalianos já tinham chegado no Brasil, tá bom? E aí foi aberto no estado de São Paulo o primeiro curso para a formação de enfermeiros, seguindo os padrões o quê? Nightingalianos. Tá certo? Então, a primeira escola de enfermagem de São Paulo, 5 anos depois de ter sido montada, de ter sido implementada, a primeira escola de enfermagem do Brasil, 5 anos depois, foi em São Paulo que surgiu a primeira escola, o quê? Com padrões nightingalianos. Foi a primeira escola de enfermagem? Foi, professora? Não. Foi a primeira escola de enfermagem nos padrões nightingalianos, tá? Com aquela estrutura mais rígida, tá? Que a diretora ou a coordenadora da escola precisa ser o quê? Enfermeira, que para selecionar as estudantes do curso de enfermagem eu preciso ver o quê? O perfil daquela candidata. Eu preciso ver o quê? A postura ética e moral daquela candidata. Eu preciso avaliar as aptidões. Será que realmente ela tem jeito, ela tem vocação para ser enfermeira? Tá bom? E a formação desses enfermeiros não era voltada apenas para o fato deles irem trabalhar em hospitais, mas também de assistir, de cuidar do paciente no ambiente, o que, gente? Domiciliar. Tá bom? Então, veja que se nós formos comparar as escolas de enfermagem de 1890 e de 1895, a de 1895 é uma escola de enfermagem mais rigorosa, é uma escola de enfermagem com padrões mais rígidos, porque segue os padrões nightingalianos, é uma escola de enfermagem mais geral, que abrange mais em relação à formação do enfermeiro, porque forma o enfermeiro não apenas para trabalhar em hospital, mas também para assistir, para cuidar
tá certo? Para prestar assistência de enfermagem a pacientes que estejam internados, que estejam vivendo dentro da sua própria casa doentes, tá bom? Que é o que atualmente nós chamamos de quê? De home care, tá certo? De cuidados em casa, tá bom? Aí, tudo bem, gente? Beleza? E aí, gente, no início dos anos 1920, no nosso país começou a estourar, começou a ficar em alta, começou a explodir as epidemias de tifo, cólera e febre amarela, certo? Foram as doenças da vez, tá? Atualmente, qual é a doença da vez? O coronavírus. Ah, então, na história, os períodos históricos, eles são marcados em alguns momentos por algumas doenças específicas, como teve a peste bubônica, a peste negra, tá? Em se tratando dos anos 1920, no nosso país, o que é que estava em alta? Tifo, cólera e febre amarela, tá? Então, a saúde pública teve de tomar outras decisões, outras atitudes para dar uma controlada no avanço dessas doenças. Porque uma epidemia, gente, quando ela não é controlada, ela vira uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo agora. A pandemia do coronavírus, ela iniciou como uma epidemia lá na China, uma quantidade de casos muito elevada acontecendo em Wuhan, na China, mas aí não controlou-se essa epidemia de coronavírus, e aí foi o quê? Foi multiplicando, 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 e aí da China começou a ir para países europeus, e agora está num contexto que comprometeu todos os países do mundo, não tem um país sequer do mundo que não esteja passando por esse enfrentamento relacionado ao Covid-19. Então, quando eu falo em pandemia, é um termo que eu utilizo para uma doença que está assolando, que está matando em todos os países do mundo. A epidemia é mais local, mais restrito a um país, tá bom? Então, em 1920, com essa epidemia de tifo, cólera e febre amarela no Brasil, os órgãos de saúde pública precisaram tomar atitudes, precisaram agir, né, para que ocorresse um controle dessas epidemias e não se transformasse em quê? Em pandemia a nível mundial. Né? Então, o que é que foi feito? O doutor Carlos Chagas, certo? Organizou o Departamento Nacional de Saúde Pública, tá certo? Que é chamado na história da saúde de DNSP, Departamento Nacional de Saúde Pública, e paralelo a esse contexto, tá certo? De epidemia, de doenças em alta, da saúde pública ter que tomar atitudes para conter a pandemia e não virar uma epidemia, virar uma pandemia, foi criado o DNSP, que é o Departamento Nacional de Saúde Pública, e paralelo a isso, mais especificamente no ano de 1923, foi fundada a Escola de Enfermagem Ana Nery, tá certo? O nome Ana Nery tem uma importância tão significativa para a enfermagem brasileira, tanto quanto quem lá fora? Florence. Tá bom? Aqui no Brasil, a nossa Florence é Ana Nery. Tá certo? É o nosso expoente máximo, é a mãe da enfermagem o quê? Brasileira. Tá bom? E aí, falando em Ana Nery, né, falamos um pouquinho sobre Florence Nightingale, não vamos valorizar só o estrangeiro, né, vamos valorizar o que é nosso, certo? Ana Nery, aqui eu pedi para vocês darem uma olhadinha lá no filmezinho sobre ela, certo? Ela é considerada a Florence brasileira, tá? Como eu já estava falando para vocês, é o expoente máximo da enfermagem brasileira. Ela é considerada como patrona
e heroína da enfermagem brasileira. Ó, aqui a enfermagem com o E maiúsculo, gente, porque é ciência, tá bom? Também foi uma mulher muito à frente do tempo dela, tá? Casou-se aos 23 anos, bem novinha, né? Com o capitão de fragata da Marinha, chamado Isidoro Neri, tá bom? Mas ele morreu muito cedo, então Ana Nery ficou viúva muito cedo, muito jovem, aos 29 anos de idade, tá? Ela já dedicava-se aos estudos de enfermagem, tá? Ela tinha atuação, ela tinha experiência em um hospital baiano, porque ela é baiana, certo? Ela nasceu numa cidade chamada Cachoeira, na Bahia, no estado da Bahia, Salvador, Bahia, certo? E aí, decorrente do casamento dela, da união matrimonial de Ana Nery com o capitão Isidoro Neri, eles tiveram 3 filhos, certo? Que mostra bem direitinho lá, né, no vídeo que eu mandei para vocês, tá certo? E 2 desses 3 filhos dela eram soldados do exército, tá? E em 1865, quando foi deflagrada, quando iniciou-se a Guerra do Paraguai, certo? Os 2 dos 3 filhos dela, que pertenciam ao exército, né, eles foram convocados a participar da guerra. E um irmão de Ana Nery, chamado Maurício, certo? Também era do exército e foi convocado a participar da guerra. E ela, como mãe, se desesperou, né? Imagina, uma mãe que tem os filhos que vão para a guerra, eu acredito que ela pensa que não voltam mais, né? E lá na guerra, atualmente, Deus o livre, se fosse deflagrada uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, as condições em um contexto de guerra são extremamente precárias. E imagina nos anos de 1865, né, que a questão dos conhecimentos de medicina e enfermagem eram bem incipientes, estavam bem no início, pouco se sabia sobre muita coisa, né? Então, a Ana Nery, no mínimo, pensou que os meninos e o irmão dela, Maurício, indo para a Guerra do Paraguai, não mais voltariam, e que se eles fossem, se eles sofressem algum ferimento lá, por lá mesmo eles iriam infectar, iam morrer, e ela nada poderia fazer, mesmo sendo enfermeira, mesmo tendo experiência em enfermagem. Aí, o que ela fez, como uma mulher destemida? Preciso cuidar dos meus filhos, independentemente do que aconteça, e do meu irmão na guerra. O que é que eu vou fazer? Entrou em contato com o presidente da província da Bahia, que naquela época não era cidade, eram províncias, né? Entrou em contato com o presidente da província e disse: preciso, eu me voluntario, né, aí participar da Guerra do Paraguai, né, atuando como enfermeira, não quero receber nada por parte da província da Bahia, mas eu preciso que me seja dada a oportunidade de participar, de ir para a Guerra do Paraguai, na intenção de cuidar dos meus filhos e do meu irmão, estando perto deles, ou a outra possibilidade é que o senhor me permita ir como participante da guerra para eu atuar como enfermeira lá, ajudando todos os soldados que precisarem, que são muitos no contexto de guerra, né? E aí ela iria unir o útil ao agradável, desempenhar a enfermagem dela, né? O que ela sabia, e estaria perto de quê? Dos filhos e do irmão, né? Com uma cajadada só e abarcar 2 coelhos, tá? Então, o presidente da província da Bahia concedeu a ela o direito de participar como voluntária da guerra, como enfermeira, né? Ela teve o pedido aceito, e aí ela partiu, né, da Bahia
e foi para uma localidade específica do Rio Grande do Sul, chamado Assunção, tá? Que o Brasil estava envolvido nessa guerra do Paraguai, principalmente a região sul do país, né? E aí ela desembarcou em Assunção, no Rio Grande do Sul, do Brasil, e chegando lá em Assunção, ela fez praticamente a mesma coisa que Florence fez lá na Guerra da Crimeia, tá? Encontrou o contexto de quê? Dos soldados todos infectados, feridos, dentro de um galpão, uma quantidade enorme de pessoas lá dentro, com o quê? A ausência de luz natural, a luz solar, a ausência de circulação de ar, tá certo? A ausência de quê? De separação em subgrupos de acordo com o quadro clínico desses soldados, tá certo? Então, estava tudo junto e misturado, certo? Então, ela fez exatamente o quê? O que Florence fez lá na Crimeia, certo? Na Guerra da Crimeia, Ana Nery fez aqui no Brasil, tá bom? Abriu iluminação, certo? Nesse galpão, abriu ventilação, circulação de ar, tá certo? Implementou a lavagem das mãos como sendo uma medida o quê? Obrigatória. Dividiu em subgrupos esse grande grupo de pacientes infectados de acordo com as características do quadro clínico, tá? E aí ela atuou de forma brilhante também, em épocas, em tempos em que o conhecimento era muito restrito, tá bom? Então, da mesma forma que a enfermagem internacional tem Florence Nightingale, nós brasileiros temos Ana Nery, certo? Como o nosso principal exemplo. E aí, após a Guerra do Paraguai, ela retornou para a Bahia, né? E lá aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Florence lá em Londres, tá? Ela foi muito bem recebida, foi homenageada, recebeu prêmios, recebeu títulos de honraria, né? E hoje em dia é conhecida como um dos principais nomes de figuras femininas no nosso país. Tá certo, gente? Até aí, beleza? Vamos finalizando a aula de hoje, tá? E aí eu trago uma frasezinha para vocês que eu acho muito bonita de Florence, né? Quando ela disse que eu atribuo o meu sucesso a isso. Eu nunca desisto ou dou alguma desculpa. Mesmo diante das adversidades, a gente nunca deve desistir, nunca deve ser uma opção para nós, tá certo? Ou porque é muito natural do ser humano querer se esquivar das responsabilidades dando mil e uma desculpas, né? Então a gente nunca deve desistir e nem nunca deve permitir, nós não devemos nos permitir darmos desculpas para coisas que dependem diretamente da gente para acontecer. A gente precisa fazer acontecer, certo? Então, eu trago essa reflexão para vocês, porque eu acho Florence muito atual até hoje, né? E eu não sei se vocês se recordam, mas incrivelmente, eu não sei se por ironia do destino, se pelo acaso, mas eu não sou uma pessoa que acredita muito em acaso. Mas nesse ano da pandemia, certo? Esse ano que estamos vivendo, esse contexto epidemiológico triste da pandemia pelo coronavírus, em que o mundo todo parou. Esse ano de 2020, nós comemoramos o bicentenário de Florence Nightingale, ou seja, o aniversário de 200 anos da mãe, da nossa deusa, da rainha da enfermagem, certo? Não sei se vocês já ouviram falar na maldição de Florence, eu já vou cantar para vocês essa maldição.
de Florence que dizem. Eu, Kézia, eu também. Que dizem que se a pessoa entrar no curso de enfermagem solteira, ela vai morrer solteira. E não é aqui, ó, a personificação da maldição do arrebate de Florence. Real, viu, minha gente? Real, oficial. Por quê? Porque Florence Nightingale, quando ela se dedicou a estudar enfermagem, ela era solteira e a criatura morreu com 60 anos solteira. E eu, honestamente, estou achando que é o meu destino. Eu digo, meu Deus, eu me dedico tanto a essa enfermagem que parece que eu vou morrer também encalhada, igual a Florence, porque ela pegou e me arrebatou e não teve jeito. E eu entrei no babado solteira